Está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast kasher do conteúdo judaico. Eu sou o Moré Telhotz, historiador hebraísta e estudante de rabinato. Eu sou a Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. E hoje a gente está recebendo como convidado o responsável pela casa mais legal de São Paulo, o Benjamin Sarossi, que é o diretor da Casa do Povo, que fica lá no Bom Retiro. Então, Benjamin, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar da gravação. Seja super bem-vindo à nossa bancada, que é um prazer enorme te receber, para a gente conversar sobre um dos lugares de São Paulo que, particularmente, eu mais gosto. E que tem muita história, né? Muita! Então, eu vou pedir para você, por favor, se apresentar para os nossos ouvintes. Claro, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Então, me chamo Benjamin. Eu peço desculpa para os ouvintes, porque eu tenho um sotaque um pouco forte. Eu nasci na França, espero que eles vão conseguir acompanhar a minha fala. Eu moro no Brasil desde 2004, mas eu nasci na França, sou um filho da diáspora judaica, de pai judeu-tunisiano, mãe e mãe polonesa. Nossa! Mas eu estou em São Paulo há vários anos, trabalhando como curador de arte. E passei por vários projetos. O projeto mais próximo do meu coração, nos últimos quase 10 anos, tem sido a Casa do Povo, como curador e como gestor cultural mesmo. Que legal. Nossa, eu tinha percebido o sotaque, mas não tinha identificado a origem. Que mistura interessante, né? De Tunísia com Polônia e França é bem judaico, né? Um casamento mito. Acho que é Nazim e Sefaradim. E na França, né? Muito legal. Então, acho que o que a gente pode começar a falar, né? Assim, é falando de onde fica, né? E o que é a Casa do Povo. Explicar para quem nos ouve que ainda não conhece. Claro. A Casa do Povo fica no Bom Retiro, que é um dos bairros mais emblemáticos, né, dentro da comunidade judaica, né? As pessoas não sabem, mas geralmente tem dois bairros historicamente importantes, né? Tem o Bom Retiro, para onde veio a maioria dos judeus da Europa Oriental, e tem a Moca, de onde vieram muitos judeus do Líbano, da Síria, etc. Mas é o Bom Retiro mesmo que ganhou essa fama de primeiro bairro judaico. E a Casa do Povo ela é fruto desta imigração judaica da Europa Oriental, da Polônia, Bessarabia, etc. Então ela foi fundada nos anos 40 por uma parceira da comunidade judaica que se autodefine como progressista, que tem uma relação com o judaísmo que é muito mais secular do que religioso, e que na época ergueu a Casa do Povo por duas razões. Para homenagear os judeus e judias assassinados na Shoah, no Holocausto, por um lado, e por outro lado, para criar um espaço que pudesse reunir tudo o que tinha de mais ousado nessa parcela da comunidade judaica, no campo da cultura, mas com um quê muito político, com a ideia que a casa era também um lugar para reunir associações que tinham surgido nos anos 30 e 40 da luta contra o fascismo. Ela tem essas duas origens, um lugar de memória, uma homenagem aos que morreram na guerra, mas a melhor maneira de lembrar na Casa do Povo é mantendo viva essa tradição judaica, secular, progressista, antifascista. Então a casa nasce desse encontro duplo, que olha para o passado e para o futuro. Perfeito. E funcionou por um tempo no prédio onde é a Casa do Povo também a escola Sholem Aleichem, né? Sim, na verdade, quando a casa abre, essas associações todas que já existiam no bairro se mudam para a Casa do Povo. Então, são as mesmas pessoas que participam de um coral, que dão aulas numa escola, que formam um grupo de teatro Yiddish, que fazem um jornal, etc, etc, e eles se congregam, se reúnem na Casa do Povo. Então a escola já existia, ela foi fundada em 49, a escola Sholem Aleichem, e ela se muda para a Casa do Povo em 53. Mas além da escola, também se muda os Drumkreuzen, que são os grupos de teatro, os Lehmkreuzen, que são os grupos de leitura, enfim, várias atividades, o Clubinho, e Eli Peretz, e elas ocupam, né, esta casa para torná-la viva com esse sentido que eu comentei antes. Então, sim, a escola funcionou de 53 a 81 na Casa do Povo. E depois disso a escola fecha ou ela se muda? Fecha. A escola fecha em 81. E a casa, inclusive, quando perde a escola, que junto com o teatro, o Taíbe, né, tem um teatro no subsolo da casa, que foi um teatro muito importante também. Quando a escola fecha e o teatro começa a minguar, a casa entra numa época de vacas magras. Então ela entra no momento de crise institucional, anos 80, 90, 2000. Costumo dizer que 3 razões estruturaram essa crise. A primeira é a mudança de muitos judeus e muitas judias do Bom Retiro para o que a gente chama de Melhor Retiro, a Higienópolis.
Adorei. Etc. E daí isso acaba esvaziando um pouco essa associação. Uma outra razão é que a Casa do Povo ela nasce, né, nessa época pós-guerra, quando a Guerra Fria também começa a se estruturar como tal, e digamos que ela começa a ceder um pouco junto com as macro-ideologias da esquerda que vão se esfarelando junto com o Muro de Berlim, né? Então, tem uma base ideológica que ali vai se desfazendo, que se torna um pouco anacrônica. E uma terceira coisa, talvez, é que durante os anos da ditadura civil-militar, a Casa do Povo ela se identificou muito na resistência. Um dos lugares da comunidade judaica que mais forte ficou marcado, né, no imaginário brasileiro em geral, como lugar de resistência judaico à ditadura civil-militar. E com o fim da ditadura, ela perde o inimigo. E de uma certa maneira, ela se definia muito a partir deste inimigo. Na redemocratização, ela fica um pouco desnorteada. Então, durante uns 30 anos, a casa entra como que eu vou dizer, num coma, porque ela está funcionando, não da UTI, porque ela está andando, mas ela se torna um lugar um pouco mais adormecido, né? Mas ela se manteve graças a um grupo de mulheres que se mantinham na casa cantando, em Yiddish, toda segunda-feira, o hino dos partisanos, para ninguém. Mas elas estavam lá e mantiveram a casa cantando. Olha, dá para o Alu colocar aí no fundo o Shira Partizanim, não em hebraico, eu vou mandar depois o link para ele colocar em Yiddish a canção dos partisãs aí no Dognik Kaiman. Perfeito. Muito bom. Still, die Nacht ist ausgesternt und der Frost hat stark gebrennt. Sie gedenkst du, wie ich hab dich gelernt. Halten a Speier in die Hand. Mas eu acho que tem um outro elemento aí também para essa crise, que nesse período dos anos 80 até 94 é o grande período da grande inflação no Brasil e as grandes crises econômicas e tudo mais. E aí todas as instituições sofreram muito, porque o dinheiro simplesmente derretia, né? Claro. Ele não valia no final do mês o que valia no começo. Então isso tudo também tem uma grande influência aí. E isso também mostra o quanto essa instituição é histórica, né? Porque ela passa por todo esse... Né? Vai passar pelos anos 50, vai passar por uma ditadura do Getúlio, vai passar por uma redemocratização mais ou menos, vai passar pela ditadura militar, vai passar pela inflação terrível, vai passar pela redemocratização, pela estabilidade econômica e agora outro turbilhão aí que a gente enfrenta no Brasil, e eu acho que isso é fantástico, mostrar como essa instituição vai se reinventando e tendo que se reestruturar constantemente para continuar existindo e chegar até onde chegou hoje. Mas tem muito a ver com a sua origem, viu, Theo? Eu acho que é uma instituição que nasceu nas ruínas da guerra, ela tem que nascer com muita resiliência. E a casa é interessante, muitas pessoas reclamam um pouco do seu estado, um pouco frágil, né? Com as paredes que descascam, essa coisa toda. Mas, de uma certa maneira, acho que isso é porque é um lugar de memória. Ela tem rastros do tempo. E a gente, muitas vezes, quer pasteurizar, neutralizar, domesticar essa história, que é uma história violenta. E a casa, ela guarda essas marcas. E hoje que a gente está levantando recursos para reformar a casa, nossa grande questão é como reformá-la sem descaracterizar a própria casa, que carrega as marcas do tempo. Eu acho que isso é muito lindo, muito especial. Tem poucas instituições judaicas que têm tantos anos no Brasil, que conseguem, inclusive, desenhar um trabalho tão contínuo, né, ao longo do tempo. Então, eu costumo até dizer que o pior está o Brasil, o melhor está a casa, porque ela é um lugar que se faz mais relevante em momentos mais difíceis. E não por acaso, a Casa do Povo volta com muita força a partir de 2013, 2014, é interessante, que é um momento de maior agitação, inquietação popular, política, cultural, artística. E nessa época que a casa, de repente, parece que faz sentido, como se a gente encontrou, né, no baú uma ferramenta que
que pode se tornar útil para os dias de hoje. E isso é muito judaico. Né? Como se ela ficasse esperando, né? O momento de reaparecer, né? Eu tô sempre aqui, né? Mas a hora que precisarem podem contar comigo. Eu acho uma coisa muito judaica, porque a gente... A maneira como a gente lida com o texto é assim, a gente olha dentro do texto o que faz sentido para o tempo atual. E a casa ela é um pouco isso. E acho que uma das questões do declínio também, né, de certa forma, quando a gente pensar nos anos 80, já começa a descer do auge, assim, do que foi, a questão da fala do Yiddish também, né, porque tinha o teatro Yiddish, né, no Sholem Aleichem tinha aula de Yiddish e tal. E aí quando você vai chegando no fim dos anos 70, anos 80, essa população que chega, essa população falante de Yiddish que chega ao Brasil, infelizmente, por questão do tempo mesmo, né? Ela já não tem mais tantas essas pessoas, né? Por mais que talvez tentasse se preservar e falar um pouco em casa, a língua da rua, a língua da vida é o português, né? Não o Yiddish. Então também você vai tendo menos falantes, menos pessoas para assistir o teatro em Yiddish, né? Isso também o foco, se a gente pensar nas escolas, as escolas todas se tornam escolas sionistas, e aí o hebraico é muito mais forte, no movimento que também aconteceu em Israel, de marginalização do Yiddish. Sim. Então o Sholem Aleichem era ali o último bastião em São Paulo, onde se arvoravam os yiddishistas e tudo mais, e a escola fecha, e de repente você tem esse esfarelamento aí da cultura falada Yiddish, né? Da Sim. língua Yiddish como cultura falada, né? Mas é muito interessante ver, então, a próxima pergunta que eu tinha pra te fazer era isso, a partir de quando que a casa retoma mais as atividades? E aí você já mencionou 2013 e 2014, e aí o que eu queria saber e te perguntar é como ela funciona no sentido financeiro, assim, administrativo, né? Como ela se mantém, como é feita essa organização. Geld, vai falar de dinheiro. Claro. Senão o podcast não seria nada. Não, a gente sempre fala mal do capitalismo aqui no podcast, é um tema comum. Dinheiro é fundamental. O Alu agora pode soltar a Internacional Comunista. Mas a questão, tem até um roxininho aqui atrás de mim, se você puder olhar, mas... Não, eu adoro falar de dinheiro, inclusive eu me orgulho muito disso. Na casa a gente montou um modelo econômico que permite a elas se funcionar de maneira verdadeiramente autônoma. Esse foi um trabalho intenso que a gente fez nos últimos anos, coletivo, né? Quando eu comecei na casa, eu estava com um grupo de ex-alunos. Eu não sou ex-aluno, eu sou um pouco um peixe fora d'água, né? Que eu sou metade Mizrahi, Sefaradi, metade Ashkenazi, nasci na França, enfim. Mas eu tenho um grupo de ex-alunos, na época era o Jairo Degenschein, Lilian Starubinas, Tânia Fuckelman, o Gerson Freumann, Denise Greenspoon, uma turma ali, e a gente foi remontando um pouco o capital social da Casa do Povo, né? Porque muita gente passou por lá, estudou lá, muita gente do campo da cultura passou por lá, então ela tem um pouco esse capital social para ser ativado, e se muitas pessoas devem o que elas são à Casa do Povo, ao Sholem Aleichem, talvez hoje elas devem à Casa do Povo um futuro. Então, com esse discurso que a gente foi trazendo pessoas de volta. E isso é muito importante porque a gente não vê a captação como um mal necessário, como a gente vê isso como uma coisa maravilhosa, porque na verdade se as pessoas apoiam, quer dizer que elas acreditam. E a gente montou um modelo econômico hoje que tem várias frentes. Os associados, claro, representam uma parcela pequena, 5 a 10% do orçamento total. Também tem um programa de amigo, para pessoas que não têm uma relação associativa com a casa, mas querem participar dessa história, receber alguns benefícios, etc. A gente trabalha com leis de incentivo municipal, estadual e federal, né? A federal é a mais conhecida, que era chamada de Lei Rouanet, mas tem a lei do PROAC-CMS estadual, tem a lei do PROMAC municipal, e isso também nos traz cerca de metade do nosso orçamento. Muitas pessoas jurídicas, de empresas pequenas, como marca de tênis, que se chama Vert, a Companhia Nacional de Siderurgia, e o Itaú, etc. Então, mas também, o que é interessante, muitas pessoas físicas. As pessoas muitas vezes não sabem, mas elas podem doar e ter incentivo fiscal.
Então a gente tem cerca de 60 pessoas também, que dão R$200 mil no total de incentivo, de apoio incentivado. Então isso é metade do orçamento. Depois tem outras partes que vêm também de editais, chamadas, né, a projetos nacionais e internacionais. A gente recebe apoio de fundações de fora do Brasil, de fundações do Brasil, editais públicos, né, do Estado de São Paulo, mas também de fundações judaicas, como a Arimax, de fundações de fora, de arte, muitas vezes, etc., etc. Isso representa também uns 20% do nosso orçamento. A gente faz um jantar de arrecadação anual, que é sempre uma coisa maravilhosa. Por 65 anos da casa, em 2018, a gente teve o prazer de receber o Caetano Veloso, que cantou. As pessoas pagam um valor retamente alto para poder estar no jantar. Já tivemos um stand-up com o Gregório de Vivier, um jantar da Helena Rizzo, do Ivan Ralston, da Bel Coelho, enfim, fizemos várias ações no território, com a Paula Carosella, enfim, daí são eventos de um pouco quase de gala, né, de grande arrecadação, e tem várias outras entradas pequenas, pequenas locações e coisas do gênero. Então, em geral, assim, a autonomia ela se dá nessa multiplicidade de receita que a gente mantém a casa hoje, com um orçamento total de quase R$3 milhões. Perfeito. Não, e no começo eu brinquei, né, tem que falar de dinheiro, eu brinquei que a gente fala mal do capitalismo, mas é uma coisa necessária, né? A estrutura precisa ser mantida, quem trabalha precisa ser pago, o banheiro tem que estar funcionando. E é maravilhoso, eu acho incrível isso, de você ter essa multiplicidade de fontes, né, que chegam e das pessoas que apoiam e gostam da ideia e investem nisso. Isso é uma coisa que eu acho... A gente tem, né, aqui no podcast um financiamento recorrente. Esse ano a gente já está conseguindo pagar pela edição dos episódios. A gente tem um editor com esse dinheiro das pessoas que acreditam no trabalho que a gente faz. E é muito recompensador, né, ver Exato. Isso. Eu acho... São sempre aliados. As pessoas que apoiam não são apenas apoiadores, são pessoas que resolvem aliar o seu nome, dar seu tempo. Então, que gostam do que você faz, acreditam, né, no trabalho que você desenvolve. E assim, o dinheiro é necessário para o desenvolvimento das ações que você quer fazer, né? Não tem... vamos fazer... Eu participei, né, no dia 6 de agosto do evento do Eruv que vocês tiveram. E aí tinha lá uma coisa de estamparia, se eu não me engano, nas camisetas. Sim, vai fazer estamparia na camiseta como se você não tiver o recurso, né? Claro, com certeza. É claro que quando a gente conhece a história da casa, a gente sempre tem essa brincadeira justamente com a relação dentro da Guerra Fria, com a União Soviética, o comunismo, etc. É parte da nossa história. Mas, ao mesmo tempo, hoje tem vários autores que escrevem sobre isso, inclusive judias, né, como a Sueli Rolnik, para pensar o capitalismo hoje. Não adianta a gente pensar que a gente pode existir fora dele. Quais são os processos de subjetividade que o capitalismo introjeta? E quais outras maneiras a gente pode imaginar para existir, mas dentro desse sistema que hoje está subjugando, infelizmente, enfim, toda a nossa subjetividade, etc. Então, o desafio não é necessariamente estar fora, mas como existir de outra maneira dentro. E a gente conversa muito sobre o que é a Casa do Povo, né? Se é uma instituição pública ou privada. A gente gosta muito de falar que é uma instituição do comum, que ela não é nem privada nem pública, mas que ela remete a essa construção coletiva. E acho que a noção de Eruv, que a gente usou de propósito para essa festa de bairro, né? Algumas pessoas se surpreenderam. Por que vocês, que são judeus seculares, usam a noção de Eruv? De onde vem essa ideia? Mas, na verdade, a Casa do Povo é judaica da ponta do cabelo até a unha. Casa do Povo, Beit Ha'am, é uma resposta direta à ideia de Beit El. Ela é uma casa de Beit El, que sendo a casa de Deus, Beit Ha'am sendo a casa do povo. Então, a Casa do Povo, ela na verdade vive, né, nesses conceitos judaicos, só que ela dá um outro sentido, mais secular, etc., para eles. Exato. Bom, eu aproveito aqui só para fazer uma parte para os nossos ouvintes. A gente nunca tinha falado de Eruv antes da coisa, então cabe um pouco explicar o conceito religioso disso tudo. Existe uma proibição dentro da lei judaica de carregar objetos e outras coisas desde um espaço privado
para um espaço público ou do público para o privado durante o Shabat, principalmente. Para resolver esse problema, porque as pessoas tinham que carregar algumas coisas, ou seja, um livro de oração, seja a mochila com as coisas do bebê que você está levando para o lugar, enfim, por diversos motivos, os rabinos já desde o tempo talmúdico criaram essa noção de eruv, que era uma ficção jurídica que transformava esse espaço público como parte do teu espaço particular, ou, como outros gostam de falar, transformavam o espaço particular de cada judeu, cada casa, como parte do espaço público. E aí, então, não existia problema, você mesclava, daí a palavra eruv, que vem da raiz hebraica de misturar, você mesclava esses dois ambientes e dessa forma podia transitar e carregar coisas aí. E a ideia que foi trazida pela Casa do Povo foi fazer isso, tirar da Casa do Povo do particular e trazer mesmo para a rua e trazer mesmo para esse espaço público e fazer essa grande festa no comum, no ambiente comum, na rua, no bairro. Eu achei o nome absolutamente fantástico. Fica aí a explicação para os ouvintes e fica aí a explicação também um pouco do que foi o evento todo. E uma expectativa para um próximo, porque eu participei e foi muito bacana. Foi interessante, foi uma festa, a gente queria que fosse uma festa um pouco com, em vez de ser um aumento de frequência, como é uma festa normalmente, a gente queria que fosse uma festa que carregasse um pouco esse espírito do Shabbat, que fosse uma mudança de frequência, mas para ao contrário, estar de outra forma, né? Quebrar um pouco esse ritmo cotidiano. Então tinha um massageaço, as pessoas ficavam lá ouvindo uma música, tinha pessoas jogando xadrez. Teve yoga, né? Teve yoga. Então a ideia era tentar propiciar uma mudança de frequência mesmo, né? De dar um pouco essa experiência que o Shabbat propicia, inclusive proibindo o trânsito aos carros, que é uma questão até complexa, né? Quando se discute o eruv, né? Que algumas vezes é visto como uma privatização, né? do espaço privado, público, porque em alguns bairros mais religiosos em Jerusalém colocam até cancelas, né, na rua, mas eu gosto de entender que o eruv, como você bem falou, Theo, eu acho que o eruv é tornar comum, qualificar como alguma coisa mais comunitário, algo que é apenas um lugar de passagem normalmente, que é esse espaço público um pouco abstrato, né? É isso que a gente quis fazer, né? Convidar as pessoas a falar com os vizinhos. Que o eruv é isso. Nos textos talmúdicos, a origem da palavra eruv muitas vezes vem dessa ideia de sair, encontrar o vizinho e quebrar o pão, e esse próprio gesto que traz essa mudança energética, né? Dessa ficção jurídica que é o eruv. E aí agora eu vou aproveitar o gancho do eruv e puxar para uma outra coisa que eu queria falar também da Casa do Povo, porque daí deu para ver mais algumas iniciativas, né, que acontecem dentro da casa. Eu não sei, quem segue nosso Instagram já deve ter visto, eu sempre faço propaganda do sabão do povo. Porque eu não gosto de detergente, eu não gosto de lavar a louça com detergente, eu gosto de lavar a louça com sabão em barra. E uma vez que eu fui na Casa do Povo, eu vi que tinha o sabão em barra e falei, nossa, eu vou comprar, eles fazem aqui. Achei legal, uma coisa diferente, né? Em vez de comprar um industrializado. É o melhor sabão que eu já usei, não vou aproveitar para fazer uma propaganda. Faz um jabá, tá ótimo. Vou fazer um jabá. Não, eu sempre faço no Instagram, compartilho os posts delas e tal, porque eu acho ele realmente muito bom. Ele deixa a louça super limpinha, assim. Eu gosto pra caramba, e eu acho muito legal, porque eles fazem, né? São moças que fazem aí mesmo o sabão a partir de óleo de cozinha usado. E aí, por exemplo, quem está em São Paulo e tem óleo de cozinha, né? Porque óleo de cozinha é uma coisa que a gente sabe que não pode jogar no ralo da pia. Isso estraga o esgoto, né? Você tem que guardar e levar num lugar que vá fazer o descarte correto. Exatamente, leva na Casa do Povo. Eu não faço fritura em casa. 252. A gente manda depois tudo bonitinho, põe no Instagram, manda na newsletter. Mas eu achei incrível a iniciativa, porque, tipo, são muitas coisas, né? A ocupação de um espaço por pessoas fazendo um trabalho que resulta num produto incrível a partir de uma coisa que seria descartada, porque, né, o que você vai fazer com óleo de fritura velho? Mas sabe, Ângela, acho que tem uma coisa interessante da casa, justamente, essa maneira que a gente trabalha, essa maneira um pouco descentralizada, que a casa ela é maior do que ela mesma, né? A gente começou falando um pouco do Yiddish, como o Yiddish tem sumido um pouco, enfim, mesmo que a gente acredita que tem uma grande volta, né? Inclusive em Israel,
Ele está trabalhando muito nisso. De repente a gente pode falar mais dessa volta do Yiddish, se quiser, um pouco mais para frente. Mas o que é interessante é que a Casa do Povo ela entende muito que a experiência judaica no século XX foi a experiência marcada pela alteridade, né? Que os judeus e as judias eram sempre os outros, né? Os últimos a chegarem, os primeiros a irem embora. Então a gente acredita que uma casa verdadeiramente judaica tem que ser aberta à alteridade radical. E nesse sentido que a casa está aberta a outras comunidades, a outras minorias, não por uma espécie de concessão, não por uma espécie de para ser legal. A gente entende que isso é parte da nossa missão. Então, a casa, além da nossa programação, que a gente faz, né, bonitinho, etc., muitas coisas que acontecem são as pessoas que usam a casa, têm a chave da casa, né, compartilham o espaço, o tempo da Casa do Povo. E tem mais de 20 grupos que usam a casa. Alguns têm uma relação com a comunidade judaica e outros não. Outros são ligados a pessoas com uma origem coreana, outras são pessoas em situação de rua. E no caso do Sabão, ele nasceu do encontro de um grupo que já existia na casa, que trabalha com comunicação não violenta, de mulheres, principalmente, com mulheres em situação de prostituição, do Parque da Luz, que precisavam completar a renda, porque, obviamente, pessoas em situação de prostituição não podiam trabalhar com distanciamento social, e daí resolveram, então, produzir sabão. Esse é um dos grupos, né, que habita a casa, que tem a chave da casa, que cria a sua própria economia, seu próprio ecossistema. E a gente acha que isso é muito judaico, de poder acolher esses grupos, essas minorias diversas, movimentos negros, movimento indígena, para poder usar a casa. Ontem eu descobri que a gente acabou de ganhar o edital para criar uma escola para ensinar o Guarani. Que demais! A ideia de ensinar o Guarani é a mesma que essa ideia que a gente está aqui perdendo. Yiddish, né? São essas línguas de resistência, de resiliência. E onde que você aprende Guarani em São Paulo? Na USP e talvez... Olha lá, na USP você aprende tupi antigo, que os Guarani não falam. Ah, é verdade, é tupi. Então, verdade, eu falei besteira. É como se você aprendesse, não sei, em vez do português, o latim. Então é muito interessante essa relação da casa com essas outras línguas, outras comunidades, outras minorias. Eu sempre reforço, a partir, né, de uma leitura judaica do mundo. Que isso me faz pensar em duas coisas, que uma é a questão do Tikkun Olam, de assim, o que a gente pode fazer para tornar o que está próximo de nós num mundo melhor, que a gente pode exercer na esfera próxima nossa, né? Então, assim, o que eu tenho, o que eu posso oferecer para melhorar o mundo ou a situação de uma pessoa próxima de mim. E a outra questão é, a gente consegue muito bem calçar os sapatos dessas outras pessoas, né? De ter uma língua que tá minguando, de ter uma situação de dificuldade porque tá, sei lá, foi exilado, sofre preconceito, exatamente, não tem muito onde ser acolhido, né? Eu acho que, assim, é fácil a gente conseguir se ver. E eu faço paralelo com aquilo que você falou antes, Benjamin, sobre o Beit Ha'am, né, a Casa do Povo sendo esse complemento até, né, não tanto contraposição, mas complemento à noção de Beitel, de casa do divino, de casa de Deus. E aí isso me lembrou da frase do profeta Isaías sobre Beitel, sobre a casa de Deus, sobre o templo, em que Ki beiti beit tefillah ikareh lechol ha'amim, que a minha casa será a casa de oração para todos os povos. Então, da mesma forma que Beitel é aberta a todos os povos e não apenas ao povo judeu, na noção que existia já nos tempos bíblicos, também Beit Ha'am não é só para o povo judeu, ela também tem que ter esse compromisso extremamente judaico de ser um pouco menos judaico de vez em quando, porque isso é extremamente judaico. Essa fala, ela responde a uma pergunta que eu ia fazer. Hoje de manhã, né, quando eu tava preparando as perguntas, pensando no que falar, eu comentei com meu namorado. Você tem alguma curiosidade sobre a Casa do Povo? Porque a gente vai entrevistar o Benjamin, que é o diretor e tal. Ele falou... Meu namorado não é judeu. Aí ele falou, eu achei interessante, porque ele foi comigo no Eruv e outras vezes que eu já tive na Casa do Povo também, né? Ele falou, engraçado, porque as instituições judaicas em geral, elas são fechadas, né? Você passa na frente das sinagogas, é sempre um concretão com um aço, assim, né? E fechado, e um vidro blindado, sempre tem uns seguranças andando, né?
Ou mesmo no Museu Judaico aqui em São Paulo, você tem que passar num detector de metal antes de entrar. Ou eu cheguei naquela idade da pessoa velha, que ela não consegue mais falar o nome novo do lugar. Então a Unibis Cultural pra mim é eternamente CCJ. Se dá das próximas, né? Então assim, o CCJ aqui em São Paulo é todo concretado à frente, é uma porta de ferro pesadíssima, detector de metal, né? E a Casa do Povo, pelo contrário, a porta é assim, escancarada. E aí ele tinha feito essa pergunta, assim, de nossa, é interessante ver, né, que tem essa abertura, esse convite, né, para que as pessoas entrem, ao contrário das outras instituições que são sempre uma recusa, né? Mas... Sim. É um ponto muito interessante. Eu acho que, de fato, acho que é uma espécie de especialização dessa ideia que o Theo estava falando também, uma especialização dessa ideia que ser judeu é sempre correr o risco de se perder no outro, no sentido que nenhum de nós é apenas judeu. Você vai ser judia brasileira, judeu brasileiro, eu sou judeu francês. A gente é uma identidade judaica que pede essa alteridade, essa heterogeneidade, né? Porque ao mesmo tempo que ela se mantém através, portanto, do outro. A casa é muito pensada, né, a partir desse lugar, de um ponto de vista, digamos, mais filosófico, né, de entender que essa relação com a autoridade não significa necessariamente uma diluição identitária, que é o grande medo, né, na comunidade, né, de se diluir, e entender que não, ao contrário, pode reforçar. E isso se traduz também especialmente, né, por um lugar que, de fato, não tem medo de estar aberto à rua. E quando eu falo isso com muito respeito também, porque a gente sabe por que as instituições judaicas estão fechadas assim. Não é uma paranoia. A gente achava que não acontecia no Brasil. A CIP tem esse projeto lindo, original, arquitetônico, tudo aberto. Ele foi fechando na época do atentado contra a AMIA, né, em Buenos Aires. Eu trabalhei no Beit Tarbut Israel, o Centro de Cultura Judaica, o CCJ. E lá é uma batalha. Eu falava com os Kabat, né, os responsáveis da segurança, que a gente tinha que abrir mais. Eles falavam, e se acontecer alguma coisa, você se responsabiliza? Eu falei, não, se acontecer alguma coisa, quem é responsável é quem colocou a bomba. Eu não sou eu. Mas eu dizia que eu entendia que um espaço cultural, ele não tem jeito, tem que correr o risco da abertura. É um risco real, do corpo mesmo, não é uma brincadeira. Então eu não falo isso nem com um discurso heróico, nem com um discurso leviano. A gente está ciente que é uma decisão política, mas eu acho que a gente tem que entender que se a gente tem que se fechar, a gente tem que se perguntar que sociedade vivemos, né? Tem espaço para cultura, tem espaços que precisam de muros tão altos. Então é uma questão complexa, mas que tem a ver com um posicionamento ideológico, político, um entendimento, né? Uma interpretação do que é a nossa missão, essa abertura mesmo. Mas não é uma coisa simples, nem fácil. Eu imagino. E para fazer a consulta ao acervo, porque no dia que eu tive aí do Eruv, o encontro primeiro que eu fiz foi dentro do acervo da Casa do Povo, que é um acervo incrível, né? Assim, tem vários livros aí, eu não soube distinguir se eles estavam em Yiddish ou em hebraico, porque estavam com os caracteres em hebraico, enfim, tem aí a minha limitação linguística. Mas tem um acervo bacana, assim, né? E num lugar legal, com um clima de biblioteca, assim, um lugar que parece ser bom para estudar, né? Sem dúvida. A gente é um lugar de memória, né? A casa, como eu falei, né? A gente foi criado em homenagem aos que morreram na Shoah, no Holocausto. Eu não gosto muito da palavra Holocausto, eu prefiro a palavra Shoah por várias razões. Mas, ao mesmo tempo, acho que isso é um ponto importante, porque o fato de ser um espaço criado em memória aos que morreram faz que a gente tenha um dever de memória, que mais ou menos é uma coisa muito judaica, né? Zachor, né? Lembrar, talvez seja um dos deveres judaicos, né, mais importante, né? Não tem um dia que a gente não lembra de Mitzrayim, do Egito, etc. Enfim, a gente é criado nesse lugar, mas ao mesmo tempo a casa ela foi criada também de maneira muito judaica, sem ídolo, sem Avodah Zarah, sem escultura que a gente vai visitar, colocar flores e tal. É um monumento, a gente fala, vivo, é um espaço vazio, a Casa do Povo. Lembrar é agir, né? E o que também me parece uma coisa muito judaica, né? A gente tem que transformar o mundo, né? O Tikkun Olam é isso, consertar o mundo, transformar o mundo, e isso é a maneira como a gente lembra, como a gente sai do Egito, como a gente faz o bem. Mas ao mesmo tempo que a casa é esse lugar vazio, onde lembrar e agir,
Com o tempo, ela foi criando um arquivo. Ela foi criando documento institucional, colhendo livros, documentos pessoais, fundos, criando coleções, etc, etc. Então, hoje a gente acabou criando um espaço de memória dentro desse espaço de memória, que é esse arquivo nosso, que é essa biblioteca. E um espaço muito lindo, porque, de fato, a gente tem algumas obras de arte, a gente tem uma biblioteca Yiddish incrível, gigante, a gente espera que os livros criam seus leitores, né? É uma coisa, é um pouco uma mística nossa, que é muito triste um livro não lido, mas um livro em Yiddish é difícil de ser lido, mas a gente acha mesmo que estando lá, ele pode criar seus leitores. E a gente também tem vários fundos e coleções, alguns que foram se formando ao longo do tempo, a Escola Shalom Aleichem, o Teatro Taíbe, mas também que a gente recebeu em doação. A gente acabou de receber 2 fundos maravilhosos, um do Jacob Ginsburg, grande editor, fundador da editora Perspectiva, grande tradutor, grande pesquisador do teatro, e a família Kohn, Ginsburg, a Gita e a editora Perspectiva confiaram esse fundo para nós. E também a gente recebeu junto o Bator Rosenfeld, que era um grande amigo do Jacob, filósofo, judeu-alemão, e que trouxe também vários documentos manuscritos e tal. Então a casa, ela tem dentro dela esse lugar mais preservado, né? O nosso santo dos santos, sabe? Da Casa do Povo. O lugar da memória dentro do lugar de memória, onde a gente guarda esses livros, esses fundos, essas coleções, e que de fato podem ser consultados, etc., pelo público. Legal. E para fazer a consulta é só ir à casa e qualquer pessoa pode entrar e olhar? Exato, não precisa mostrar Ketubá dos pais. Não, mas pensei talvez fazer uma carteirinha de biblioteca, assim, para garantir que o livro vai ser bem cuidado. Não, tem uma equipe lá que toma conta e tal, mas o lugar é aberto, tem um horário de funcionamento. Não, eu tava pensando mais no sentido de uma biblioteca, não de mostrar pedigree, né, para fazer uso do espaço. O que eu ia te fazer a pergunta é, Tcharam, sobre o Nossa Voz. Eu sou apoiadora da casa. Você recebe em casa, só falta você, Théo. Que isso? Recebo. Mas eu tô tem de trânsito, eu tô em trânsito. Manda pra Jerusalém? Se mandar pra Jerusalém. Em qualquer lugar, não tem problema. Perfeito. Então tá ótimo. Não vem com desculpa não virar amigo. Pode virar amigo agora no programa, Théo. É fácil. Vem até adesivo. Tem adesivo. Bem bacana, né? E eu vi que faz anos que o Nossa Voz é publicado, né? Eu queria entender como funciona mais a publicação do jornal ou revista. O jornal Nossa Voz, ele faz parte daquelas associações que eu contei para vocês no início dessa conversa, que surgiu nos anos 30, 40, na luta contra o fascismo. E o Nossa Voz era muito próximo da Casa do Povo, portanto, muitas vezes eram as mesmas pessoas, né, que trabalhavam, escreviam Nossa Voz, que também frequentavam a Casa do Povo. No Nossa Voz, historicamente, tem muitas propagandas sobre a Casa do Povo, tem textos sobre a Casa do Povo, etc, etc. Então era um órgão muito próximo. Unsere Stimme, em Yiddish. É um jornal de esquerda, é muito próximo à Casa do Povo, e foi fechado, empastelado. Tem vários relatos que sofreu um ataque, outros dizendo que faliram, enfim, mas em 64, na época do AI-1, o Nossa Voz, de fato, foi fechado. E a gente resolveu relançar o jornal 50 anos depois, em 2014, no ano da comemoração dos 50 anos do golpe. E a gente pensou que era uma boa maneira de relançar a casa, porque em 2014 a gente estava preocupado, talvez a casa não pudesse manter como casa tão aberta quanto a gente queria. Desde então a gente colocou extintor, alarme de incêndio, AVCB, essas coisas todas para funcionar. Não era mais kosher. Mas na época não era garantido. A gente achou que vai funcionar no papel. E a gente falou, vamos relançar o Nossa Voz, para a gente existir no papel. E é assim que a gente relançou o Unsere Stimme, a Nossa Voz, introduzindo novas línguas, novos assuntos, etc, etc. Então a gente relançou Nossa Voz em 2014, já faz uns 7, 8 anos, e a ideia foi essa, foi poder desdobrar o que a casa faz, pensa, no papel, com várias matérias, nessa edição que você tem nas mãos, que se você não conseguir receber lá em casa, você pode ver online no PDF, no site da Casa do Povo, tem matérias muito diversas. Tem, por exemplo, uma tradução de um discurso que o Bashevis Singer deu no dia em que ele recebeu o Prêmio Nobel. Não aquele discurso famoso, um outro que ele deu na véspera, que é muito pouco conhecido,
que a gente traduziu do Yiddish direto para o português. É muito saboroso, porque ele traz toda a potência dessa língua maravilhosa. Ele fala, as pessoas me perguntam por que eu escrevo em Yiddish. Ele fala, por que eu deveria escrever em outra língua? E ele vai explicando, a partir daí, por que ele escreve em Yiddish. Mas tem um texto também sobre o break dos APS, dos motoqueiros, que é um grupo próximo da Casa do Povo, que pensa essa luta dos motoqueiros, da precarização do trabalho. Tem um conto maravilhoso, afrofuturista, da Lua Inzaila, incrível. Tem uma conversa que eu faço com o Jean Camolese, que é esse ser incrível, que junto com o Caio Lecha, o Anderson Oliveira, tocam os acervos. E o Jean vem contar o trabalho que ele desenvolveu na Uniafro, no MST, em outras instituições sobre memória, e que ele desenvolve hoje na Casa do Povo. Mas tem um texto de uma artista, Mayra Dietrich, sobre memória. Também tem um texto sobre o boxe, tem uma academia de boxe no terraço da Casa do Povo, que o Breno Macedo e o Rafael Piva escreveram, sendo que o Breno descobriu que ele é filho do professor de educação física do Scholem Aleichem. Então, daí tem um texto sobre o pai do Breno, que era professor com o pai do Breno, do Scholem Aleichem. Então é bonito de ver essa espécie de coerência que surge em encontros a priori improváveis, mas que fazem todo sentido. Então o Passaroda, ele registra um pouco isso no papel. Esse foi o primeiro que eu recebi em casa, mas eu sei que para quem está em São Paulo pode ir buscar também, né, na Casa do Povo, se quiser. Exato. É gratuito. Se você leva 2, é o mesmo preço. Acho que o povo gosta aqui, vai se interessar. Mas gratuito não dá para reclamar. Também tem isso, né? Então, você tem mais alguma pergunta? Eu acho que o que eu tinha... Não, eu acho que fechamos bem, assim. Foi basicamente respondido. E acho que a gente pode marcar uma próxima conversa, então, Benjamin, para falar do Yiddish, porque eu acho que vai render mais do que só uns 15 minutos pro fim eu com certeza. Um convite para vocês, que a gente remontou ano passado um musical em Yiddish, que chama... O Leste. Eu fui ver. Você foi ver? Aham. Opa, o que você achou? Adorei. Ai, que bom. Que é baseado numa peça que chama A Golfada no Hulen, que é um sonho de golfada em Yiddish, e a gente vai voltar em cartaz esse ano. Que maravilha. Quando? Então eu aviso vocês e tal. Perfeito. É uma coisa que eu não falei quando me apresentei, mas acho que que eu queria também comentar com vocês. Desde que eu cheguei no Brasil, acho que a minha missão é um pouco fazer também um rebranding do que é ser judeu. Fazendo um pouco isso. Então, que eu achei maravilhoso, o que eu ouvi dos episódios, tem essa tentativa de mostrar que o judaísmo é mais do que as pessoas acham, né? E daí eu faço isso, claro, na Casa do Povo, mas também eu participei da criação dos Judeus pela Democracia, um movimento autônomo. Eu fui membro fundador de uma sinagoga com Alexandre Leon, que é o Beit Masoret, e agora eu virei sócio da Shoshana, que é o Shoshana Deli Shop, que é um restaurante bem tradicional do Bom Retiro, que tem mais de 30 anos, que era tocado pela Shoshana e o Adi Baruch. E fechou na pandemia, a gente juntou com os amigos, a gente comprou um restaurante, a sinagoga, o centro cultural, o movimento autônomo. E agora, estou muito feliz de estar aí com você nesse programa, no podcast. Eu acho que a gente tem uma em comum, que é de mostrar que o judaísmo é uma coisa muito complexa, como o rabino Adin Steinsaltz, que falava sempre uma rosa de 13 pétalas, né? E as pessoas muitas vezes não sabem disso. Então é muito lindo poder mostrar essa diversidade dos olhares da comunidade judaica e mostrar que ela é muito mais do que... Eu amei o rebranding do que é ser judeu. Eu amei essa expressão. Achei sensacional. A gente fala muito disso, assim, né? Acho que no primeiro episódio a gente falou muito disso, porque eu já ouvi várias vezes, né? Você não... mas você é judia? Não tem cara. Ou às vezes tem gente que fala, mas tem cara mesmo. Aí você fala, gente, judeu não tem cara, né? Não tenho. Exato. Mas acho que ficam esperando, sei lá, que eu usasse uma blusa fechada até o pescoço, uma peruca, né? Eu costumava, quando eu recebia grupos de escolas não judaicas lá na CIP, estavam fazendo estudo do meio, conhecendo outras tradições, quando tinha uma visita assim marcada, eu fazia questão de ir de camiseta, calça jeans e camiseta. Eu chegava para falar com eles, eu falava... Quem estava aqui esperando que ia aparecer alguém vestido todo de preto?
E os alunos todos levantavam a mão. Falava, quem esperava aqui que ia aparecer uma pessoa com a barba bem comprida? Todo mundo levantava a mão. Eu falava, quem esperava que aparecia aqui alguém com um sotaque forte, forte, forte? Aí as pessoas levantavam a mão. Eu falei assim, então isso significa que eu não sou judeu. E aí eles começam a entender que, nossa, é muito mais complexo do que o imaginário, do que aquilo que a gente... Claro. E isso era fantástico, porque a partir dessa abertura você cria o diálogo, você cria o conhecimento, você interage e se transforma em outra coisa essa relação, né? Exato. O nosso desafio agora, quem está tocando a Shoshana no dia a dia é a Clarice Reistul, que tinha a Paca Polar, que agora ela toca a Shoshana. Nosso desafio com a Clarice, a gente quer que o gefilte fish frito, o latkes, vire para o boteco paulistano, o que a esfirra se tornou, sabe? A gente queria que isso estivesse presente em todos os lugares. Uma cerveja é um latkes. Ótimo. Esses dias eu ouvi um podcast Bora com frita. que eu gosto, que chama Rádio Escafandro. E ele tava falando sobre o declínio da profissão de crítico gastronômico. E entre muitas coisas ele fala do restaurante Paris 6, que é famoso por ter comida com nome de famosos. Então você tem, eu sempre brinco, o filé mignon do Marcos Mion, sabe? Tem essas comidas assim lá. E eu pensei, nossa, o meu auge, né, de digital influencer, de rebranding de judaísmo era se no Paris 6 tivesse o Gefilte Fish da Angela Goldstein. Na hora que eu ouvi o podcast, eu pensei nisso e dei risada sozinha. Aí agora você falou isso, eu lembrei do que eu tinha pensado. Mas com certeza, né, que o latkes fosse uma coisa comum, né? O Gefilte Fish eu acho que é mais um gosto adquirido, mas eu vejo potencial. Também acho. Eu vejo mas eu potencial. sou suspeito. Tem que ter metas, objetivo. Olha, eu cresci entre o cuscuz e o Gefilte Fish. Assim, eu gosto muito de Gefilte Fish, mas se eu precisasse escolher um, eu escolhi o cuscuz. Não, eu concordo contigo. O meu cuscuz tunisiano, não marroquino, tá? Por favor. Sim, é maravilhoso. Eu faço um cuscuz boulette. Acho que a gente podia talvez combinar um encontro, né? Pessoal. Eu vou fazer um dia na Shoshana, no cuscuz boulette. Ah, por favor. E acho que a gente deveria ir conhecer também, né, Theo? A Shoshana. Precisamos marcar. Você tem que falar com a Clarice, que é uma figura que tá tocando dia a dia. Somos em 25 sócios. Meu Deus! Imagina quanto... Todos judeus? A maioria, mas também tem coreanos, tem... Vocês devem ter 75 opiniões, né? Não, é um caos. Somos 3 majoritários, a Inês Laffer, o Arthur Hirsch, que é sócio da Carlos Pizza, e eu, e tem mais 22 minoritários. Tem pessoas que estão lá porque gostam do Bom Retiro, mas que podem ser de origem coreana, não judeus. Tem pessoas que são judeus, que moram fora do país, mas é uma farra. A gente abriu agora, semana passada, a gente voltou a funcionar. Venha. Perfeito. Vamos sim, vou combinar com o Theo semana que vem, quem sabe com a gente certeza. vai. No fim, agora, acho que com isso a gente já tá com o episódio encerrado, né? E aí a gente sempre pede para que os convidados deem alguma dica de um livro, ou um filme, ou alguma coisa relacionada ao assunto do qual a gente falou hoje, né? Você tem alguma dica, Benjamin, que você gostaria de deixar? Um livro, um filme? Um livro, não sei se é relacionado, mas um livro que eu acho duro, né? Mas muito bonito, que traz uma experiência judaica brasileira, é o Diário de Queda, do Michel Laud. Não sei se você já leram, vale muito a pena ler. É um livro já antigo que o Michel escreveu, que chama Diário de Queda, que conta a história de um menino em Porto Alegre e tudo ao redor dessa comunidade judaica de Porto Alegre. É um livro muito legal para olhar um pouco esse judaísmo brasileiro, um pouco inesperado. Acho que isso seria uma dica boa de um livro brasileiro já antigo, mas que vale sempre a pena ler e reler. Eu vou deixar a dica de novo, acho que, sei lá, é a segunda ou terceira vez que eu indico esse filme, que é o ano que os meus pais saíram de férias. E foi filmado também na Casa do Povo. Exatamente, porque aparece a Casa do Povo. A Olgueta Sendak, nossa maestrina, aparece lá. E o Nossa Voz, né? Vou indicar também que leiam e busquem. Eu não posso falar isso. A gente fala. Mas enfim, mas o relacionado à casa mesmo, o que é interessante é que, na verdade,
tem uma literatura para ser escrita ainda. E porque a história do Yiddishland revolucionário, da onde vem a casa, é pouco contada. E há livros que foram publicados fora, um livro em francês que chama inclusive Yiddishland Revolutionnaire, que a gente até pensou em editar uma versão português, né, brasileira, porque é uma história pouco conhecida e a casa era um pouco herdeira dessa história, mas eu queria citar um livro mais acessível para os ouvintes. Perfeito. Bom, Benjamin, a gente queria de novo te agradecer demais pelo seu tempo, pela disposição de vir conversar com a gente hoje. Foi um prazer te conhecer, bater esse papo. E aguardo vocês. Com certeza. E a gente espera você voltar pra gente falar de Yiddish, né? E vamos agitar aí, Ângela, se a gente consegue fazer uma visita também lá, porque a gente já fez visitas com os ouvintes no museu. Então, de repente, fazer visita com os ouvintes na Casa do Povo, na Casa fazer do alguma Povo. Coisa assim. Eu acho bem com bacana certeza. essa ideia. Pro povo ir comprar. A gente vai fazer uma excursão pra ir comprar sabão. Comprar sabão. Ótimo. Com um gefilte. Exatamente. Nossa, e depois compra uma halá lá na Casa Menorá. Agora é Empório, Brasil e Israel. Isso. Não consigo. É Casa Menorá. É igual o CCJ, né? Mas isso, eu também. CCJ. Eu sou cliente até hoje do Banco Real. Não importa que já foi comprado por outro banco. Eu também. Eu até hoje sou cliente do Banco Real. Não é Paulista. Não consigo, gente. Então, já passei dos 30, você já tem licença poética pra não mudar mais o nome das. Você quer nem chamar aquele chocolate que tentaram mudar de Lolo pra Milk Bar? Assim, não tem como. Não tem. Ele voltou a ser Lolo, inclusive. E aí, gente, tudo bom? A gente vai deixar um convite para vocês de fazer uma visita com a gente no dia 18 de setembro, às 2 horas, pela Casa do Povo. Vai ser uma visita guiada lá, começando às 2 horas. O endereço é Rua 3 Rios, 252. A gente espera vocês no próximo dia 18 às 14 lá na Casa do Povo. Até mais, gente! Muito bem, então com isso a gente termina por aqui o episódio de hoje do Torá com Fritas. Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, toracomfritas@gmail.com, nosso Instagram, @toracomfritas, nos seguir no Twitter, também @toracomfritas. Para não perder nenhum episódio é só assinar o nosso feed no seu tocador de podcasts preferido. Eu sou a Angela Goldstein, junto com o Theo Hodges, idealizadora e apresentadora do Torá com Fritas. O Alu é o nosso editor de som e intérprete da nossa música de abertura. Para entrar em contato com ele, é só procurar no Insta pelo Alu de sempre ou @aluprodu. A nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo que nos ouviu até agora. Muito obrigado e até a próxima.